É uma grande alegria poder estar aqui nessa noite, porque, assim como minha esposa falou, essa comunidade é uma comunidade de bênção, de graça. É consagrada ao sangue de Jesus. E tanto bem tem feito para muitas famílias. E a outra alegria é porque nós iremos nessa noite proclamar a palavra de Deus. Amados, onde a palavra de Deus é proclamada e pregada, tudo se faz novo. Tudo é transformado. Tudo é restaurado. Amém? Amém. E o tema dessa noite, desafio de manter a fé nas tribulações na família. Antes de entrar no testemunho nosso, que a Tatiana vai falar, eu queria ler uma palavra, um versículo somente, que permeia esse tempo que nós vivemos de tribulação e que o Senhor nos sustentou através dessa palavra, desse versículo. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Eu vou ler de novo. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Palavra do Senhor. Graças Palavra a Deus. do Senhor. Graças a Deus. E na nossa vida familiar, assim como todas as famílias, a gente já passou por algumas tribulações, por alguns desafios. Mas no último ano a gente passou pela maior tribulação e o maior desafio nesses nossos 6 anos de casados, né, irmão? Dia dos Pais do ano passado, então, mês de agosto, a gente está aí fazendo aniversário de tribulação. No Dia dos Pais do ano passado, apareceram 2 caroços inchados no meu pescoço. E estavam bem inchados. Alguns conhecem a expressão íngua, né? Então, do lado direito, principalmente, era bem acentuado. E eu fiz contato imediatamente com um médico amigo da nossa família. Ele me deu algumas orientações, né? Fez algumas investigações. E falou, olha, são os linfonodos que estão inchados, pode ser por uma razão simples, mas também pode ser algo mais preocupante pela região onde ele está. Então, eu aconselho que você vá ao médico, o quanto antes, para que seja examinada e, então, indique alguns exames para verificar o que é, né? E aí, sabe como é que a gente é, né? A gente ouve uma informação, já corre lá para a internet, né? Para pesquisar. O que são linfonodos, gente? E eu não sou da área médica, né? Então já fui pesquisar o que era. E aí todas as pesquisas já direcionavam para páginas oncológicas. Aí eu fui até o Dilon e falou, Mo, ele estava cuidando da bebê na hora. Eu falei, Mo, olha, enfim, é isso, isso e isso, mas ficou aquela sinal de alerta, né? Ele falou, estamos juntos, seja o que for, vamos investigar. Amanhã você vai no médico. E eu fui no dia seguinte. E o médico examinou, fiz lá um raio-x, alguns exames de sangue. Aí, quando eu voltei no consultório, ele falou, olha, isso não é bom, não. De supetão, assim. Porque eu não sei o que é. Vamos ter que investigar mais. Faz os seus exames ginecológicos, que por conta da pandemia ficou tudo atrasado. Imagino que a maioria das pessoas também. Ele falou, corre atrás, faz os exames. Passou algumas tomografias para eu fazer também. E no dia seguinte, dia 10 de agosto, era o meu aniversário. E eu passei quase o dia todo correndo atrás de exames, bem preocupada por toda, né, a possibilidade, né, do que haveria de ter pela frente. A nossa Sara tinha apenas 2 aninhos na época. Nosso plano de saúde a gente tinha feito há pouco tempo, tinham 2 meses, porque tínhamos o desejo da família crescer. E fizemos o plano de saúde, e a gente depois viu que era providência de Deus, aquele plano de saúde.
Mas na época ele ainda não cobria todos os procedimentos, estava em carência ainda. Então nós fizemos alguns exames particulares também, com o intuito de agilizar todo o processo. Todo o mês de agosto do ano passado foi bem turbulento e bem difícil. Nós passamos, né? Nós, porque eu sempre falo no plural, tá, gente? Lá somos 3, né? Quando um passa, passa a família inteira, né? Então, nós passamos por várias consultas, por vários exames, vários procedimentos. E, é claro, a preocupação estava ali, o medo estava ali. Eu olhava para minha filhinha pequena e falava, Senhor, eu não botei um filho no mundo para deixar agora só o pai criar, né? O que tem aí pela frente? Olhava para o meu esposo também. Meu sonho sempre era casar e ficar velhinha ao lado dele, ainda é. Então, isso tudo permeava meu coração. E eu digo para você que o medo, a preocupação, ela faz parte do nosso humano. Mas a diferença está em como a gente vive e qual a resposta que a gente dá para esse medo e para essa preocupação. A todo instante, eu apresentava o meu medo, a minha preocupação diante de Deus. E em oração, a gente ia trabalhando isso, ia dando os passos que eram necessários para a gente chegar àquele diagnóstico, para não protelar, não procrastinar, mas também sem o desespero, né? Sem o desespero de um diagnóstico desfavorável lá na frente. Então, a gente foi seguindo e a gente, em nenhum momento também dessa fase, a gente questionou o porquê. O porquê estamos passando por isso. O porquê dessa tribulação agora. A gente que, né, todos nós vivemos a pandemia, estava começando a melhorar a situação. Falei, por que isso agora, né? Durante toda a pandemia a gente se preservou tanto, nós nem pegamos Covid e agora vem essa possibilidade de ter algo mais grave. Mas a gente não questionou a Deus em nenhum momento o porquê. E fomos entregando a Deus as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas dificuldades. Durante todo esse mês turbulento, que foi o mês de agosto, a nossa filhinha, ela pegava um livrinho dela de histórias bíblicas e pedia para lermos 2 passagens. Incessantemente, incansavelmente, do nada ela começava a falar. Papai, mamãe, a tempestade. Pegava o livrinho e pedia para a gente ler. E na sequência, todas as vezes, ela pedia para ler. Agora, os 10 homens doentes, que é a passagem dos 10 leprosos. Só que está escrito 10 homens doentes no livrinho dela. E todas as vezes ela ia pedindo aquilo, e aí quando a gente terminava de ler, ela falava de novo. E de novo, criança, né, gente? E de novo, lê de novo. E aí foi a primeira vez, o segundo dia, terceiro dia, aí foi caindo a ficha, que era Deus falando conosco. Através da nossa filha, e naquelas 2 passagens. A tempestade já estava ali, a gente já estava vivendo ela. Mas era Deus dizendo, olha, eu estou no barco com vocês. E eu tenho poder de acalmar essa tempestade. E a passagem dos 10 homens doentes era a promessa de Deus para nós. Porque aqueles 10 leprosos foram curados. No caminho, eles foram curados. Mesmo que a gente ainda não soubesse o que tinha pela frente, mas Deus já nos fazia uma promessa. E, meus irmãos, tem uma palavra que fala assim: quando entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Muitas vezes a gente interpreta errado essa passagem, porque a gente fica no se entrares para o serviço de Deus. E aí pensa assim, nossa, mas eu vou entrar para o serviço de Deus e vão vir as provações e vão vir as tribulações. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As tribulações, elas vêm para os maus e para os bons. As tribulações, elas vêm para quem está no serviço de Deus e para quem está longe da igreja. A diferença está no que a palavra diz: prepara a tua alma. E o Senhor fez isso conosco. Ele nos preparou através dessas 2 passagens da nossa filha. E um pouco antes disso tudo começar, um pouco antes daquele dia dos pais, nós havíamos conversado e conversado e decidido juntos de fazermos um momento de oração em família todos os dias. A gente já orava individualmente, orava eu com a Sara, ele com a Sara,
nós dois juntos, mas os três a gente ainda não tinha um momento nosso. E a gente passou a ter esse momento. E, meus irmãos, esse momento foi assim de extremo sustento para a nossa família durante tudo que nós vivemos. Foi essencial para nós. Após nós realizarmos aqueles exames todos no mês de agosto, no início de setembro, eu precisei passar por uma cirurgia, então, para fazer a biópsia. Porque os exames só acusaram que eu tinha 2 linfonodos inchados aqui na região do pescoço e indicaram mais 2 dentro do meu peito. Mas não sabia-se o que era. Então, eu fui na quarta-feira numa consulta e na sexta eu já estava na mesa de cirurgia. Sem ter tempo de me preparar para nada, sem ter tempo de organizar a casa, enfim. Mas Deus foi providenciando tudo para que o diagnóstico fosse breve também. Então, o pós-cirúrgico foi bem difícil, por essa questão de eu não poder cuidar das coisas de casa, eu não podia nem sequer pegar a Sara, uma bebê de 2 anos. Então, foi bem doloroso para nós naquele tempo. E Deus foi sendo o nosso sustento. E, diante disso que a gente estava vivendo, a gente percebeu que nós precisávamos expandir nossa rede de apoio. E colocamos a nossa bebê numa escolinha. Apesar de não termos a certeza, mas o nosso coração já dizia assim, olha, a gente precisa se preparar mais. E nós colocamos a nossa filha na escolinha nesse tempo de pós-cirúrgico. Logo que a gente colocou ela na escolinha, veio o diagnóstico. E quando o diagnóstico chegou, a gente já estava mais preparado. Foi até um certo alívio. Porque então a gente já tinha ali um nome, um sobrenome e um endereço. Era linfoma de Hodgkin, é um tipo de câncer no sistema linfático, e o endereço. Ele estava localizado no meu pescoço e dentro do peito, e precisava ser tratado. Então, bora lá, né? E o tratamento foi quimioterapia. Iniciou em outubro do ano passado. É claro que, quando falo foi um alívio, gente, é câncer. Então, tinha grandes chances de cura, foi descoberto no início, mas é um câncer. A gente nunca sabe, é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe como que vai ser o processo de tratamento, como que o organismo vai reagir àquela medicação. Então, sim, havia o medo, havia a insegurança, mas a gente continuou entregando para Deus e confiando de que Ele iria realizar a graça na nossa vida. O nosso tratamento, por conta do plano Estar em Carência, iniciou pelo SUS e eu tive, sim, inúmeros efeitos colaterais. Um deles foi a queda de cabelo. Esse foi um dos efeitos colaterais mais dolorosos para mim. Não foi fácil, emocionalmente falando. Alguns outros eram dolorosos fisicamente. E a gente ia medicando e tratando. Como eu disse, pandemia, né? A gente não pegou Covid. Durante o tratamento, nós pegamos 2 vezes. E a nossa bebê, por conta de ter entrado na creche, não parava de ter viroses. Era uma atrás da outra. Era uma enfermidade atrás da outra na nossa pequena. A nossa sensação era de que a gente estava no mar agitado, com as ondas vindo sobre nós, e que a gente afundava e tentava subir para a superfície, tomar um fôlego e vinha outra, e a gente caía, né, afundava de novo. Mas, a todo instante, o Senhor soprava sobre nós o Espírito Santo, ia nos dando forças, e essa palavra que foi proclamada no início, veio forte no nosso coração, né? Não veio sobre vocês algo que seja além das vossas forças. Nós fomos seguindo. Desde o início, nós clamamos pela minha cura, e clamávamos isso todos os dias. E não somente por nós entendemos também que havia um para quê, não um porquê, mas um para quê estávamos passando por tudo isso, que era para a santificação da nossa família. Nós também passamos
diariamente a interceder por todos aqueles que sofrem com o câncer e pelas suas famílias, porque a gente viu nos bastidores o quão difícil é lidar com essa realidade. E no mês de dezembro do ano passado, eu comecei a ler um livro, Por Suas Chagas. Tem um crucifixo muito bonito aqui, né, na comunidade. Eu comecei a ler esse livro e ele tem testemunhos belíssimos de curas, de milagres, mas o que chama atenção nesse livro é que as pessoas acreditavam no poder de Deus, no poder milagroso, e elas tomavam posse da cura e começavam a agradecer antes mesmo que a cura tivesse acontecido, mesmo que aos olhos humanos fosse impossível. E caiu muito forte no meu coração de que Deus já estava realizando a graça e de que nós deveríamos sim agradecer, porque Ele havia prometido essa cura. E aí, nos nossos momentos de oração, a gente, ao invés de pedir a minha cura, a gente começou a agradecer, a louvar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me curando deste câncer. Obrigada por isso, por isso, por isso. A gente começou a louvar, agradecer, agradecer. Virou essa chavinha, sabe, dentro de nós, assim. E aí, no início de janeiro, eu refiz alguns exames. E esses exames, eles iriam indicar se havia a cura, havia esta possibilidade, havia a possibilidade de ter regredido um pouco. Eu já sentia que estavam menos inchados. Havia a possibilidade de não ter mudado nada, do câncer estar lá do mesmo jeitinho. E havia a possibilidade de ter aparecido em outras áreas. Mas, para a honra e glória de Deus, o meu exame constatou que eu estava curada no meio do meu tratamento. Louvado seja Deus. E assim como a palavra dos 10 homens doentes, que eles foram curados no caminho. Não foi no início, no ponto de partida, nem no ponto de chegada, mas foi no caminho. Porque o tratamento continuou até o fim. Eu tive que fazer todas as sessões de quimioterapia. E aí o testemunho poderia até ter parado por aí, né? Mas não, tem mais. Porque onde abunda, onde é abundante em desafio, em tribulação, também o Senhor superabunda em graça. A nossa filha, as viroses foram se agravando, se transformou numa pneumonia, antibiótico oral já não dava mais jeito, ela começou a receber intramuscular, e nós, extremamente angustiados por aquela situação, porque foi um sofrimento muito grande para ela, ela já estava em sofrimento por tudo que estava vivenciando com o meu tratamento em casa. E ainda vê-la passando por tudo aquilo, para nós era doloroso e para ela também. Um dia após aquele nosso momentinho de oração, em família, ela adormeceu, levamos ela para o quarto dela e nós voltamos, nos prostramos no chão, joelho no chão, rosto por terra, e clamamos com autoridade espiritual de paz sobre a nossa filha, pedindo ao Senhor que tocasse nela e desse um basta naquelas enfermidades dela. Assim como Ele tocou a sogra de Pedro, ameaçou aquela febre e cessou, assim nós pedimos que Ele fizesse com a nossa filha. A sogra de Pedro se pôs a servir, a gente pedia que a nossa filha se pusesse a brincar, a ir para a escolinha, porque naquela altura já a gente estava cogitando até tirá-la, porque a gente levava ela um dia, ela ficava 5 em casa. Levava 2, ficava mais 3 em casa. Só que ela estava muito feliz com aquela interação com as outras crianças. E, para a honra e glória de Deus, mais uma vez Ele nos ouviu, nos atendeu. Nós fomos vendo uma semana indo para a escolinha sem faltar um dia. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas. E assim foi. O Senhor, mais uma vez, ouviu o nosso clamor, tocou na nossa filha e realizou essa graça. Um dos efeitos colaterais da quimioterapia é a baixa imunidade, né? A gente precisa ficar até um pouco mais recluso, enfim. E teve um período no final de janeiro que a minha imunidade caiu muito.
e eu tive febre. E o médico sempre falava, se der febre, tem que ir para o hospital imediatamente. Só que eu não sabia que esse ir para o hospital imediatamente é que eu teria que ficar internada. E aconteceu exatamente isso. É um quadro de neutropenia febril, onde, se eu não fosse internada imediatamente para receber a medicação adequada para a elevação da imunidade, eu poderia, enfim, por conta de um resfriado, morrer quase que imediatamente. E nessa consulta que nós fomos, foi a única que a nossa filha estava do nosso lado, né? E ele teve que falar isso para mim. Ele falou, olha, eu tive um paciente que eu perdi em 2 dias porque ele não se internou. E assim fui eu para lá. Mais uma vez, a comunidade Água Viva entrou em ação, em oração por nós. Nós internamos e recebi a medicação no primeiro dia, de imediato. No segundo, houve um problema burocrático e eu não recebi a medicação. Meu coração de mãe ficou extremamente aflito, porque eu já havia sido internada sem uma previsão de alta. E aí, sem receber a medicação, então, sabe-se lá quando isso ia acontecer. Eu lembro que eu fiquei muito agitada, muito atribulada naquele dia, muito chorosa, sozinha no quarto de hospital, porque eu tive que ficar numa ala de isolamento. E, mais uma vez, Deus veio falar conosco através da palavra da tempestade, porque era o evangelho do dia. E, no final, vamos cantar aqui uma canção, não é nós não, né? É o Ministério de Música, que tocou muito forte meu coração nessa situação. Após esse meu momento com Deus, expondo para Ele mais uma vez a aflição que estava no meu coração, passou a médica de novo no quarto, falou, não, vamos cuidar da medicação e você vai receber certinho todos os dias. Ainda assim, não tinha previsão de alta. Aí, recebi a medicação, então, chegamos no 3º dia de internação, eu fazendo exames todos os dias, a taxa vinha elevando bem devagarzinho. Chegou a 900. E ela precisava de chegar a 1.500 para eu ter alta. Esperar isso era quase esperar um milagre, porque ela vinha elevando 200, 300. Eu falei, não, é o Senhor agora. E aí veio a Água Viva, várias pessoas começaram a pedir oração aqui para a comunidade por nós. Raquel fez contato comigo e falou, minha irmã, o que está acontecendo? Então, não para de chegar seu nome aqui com pedido de oração. E quando chegou na segunda-feira, a médica passou no quarto e falou assim, olha, sua taxa subiu. E por um milagre, eu não cheguei a 1.500, chegou a 4.000. E eu tenho certeza que foi o poder do sangue de Jesus, porque estavam orando aqui por nós. Louvado seja Deus. O Senhor, meu irmão e minha irmã, Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Nós passamos pela tribulação. Nós passamos pela tempestade. Ficamos aflitos, assim como os discípulos naquele barco. Mas o Senhor estava conosco. Ele nos ajudou a passar pela tempestade. Meu tratamento terminou em abril desse ano. Louvado seja Deus. Estamos aqui realmente para glorificar a Deus pelas maravilhas que Ele fez em nós e que Ele tem feito também em muitas famílias que nós já podemos testemunhar. E assim como a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós escolhemos passar tudo isso com o Senhor. A diferença está com quem que você escolhe passar as suas tribulações, as suas dificuldades. Se for com o Senhor, tenha certeza da vitória, porque Ele é o nosso Deus. Nós sabemos o caminho certo, a ressurreição virá. Eu convido você a ficar de pé neste momento. Você que está em casa, fica de pé também. Faça dessa canção agora, neste momento que iremos cantar, a sua oração, o seu momento com o Senhor. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha
fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Escuta isso. É o Senhor falando para você. Por que tendes medo? Acalma, Senhor. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade. É Deus falando com você. Acalma minha tempestade. Acalma, Senhor. Acalma o meu coração. Devolve a paz. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Diga comigo, eu creio. Eu creio. A tempestade vai acalmar. A tempestade vai acalmar. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não tem como o coração não se inflamar depois de um testemunho desse. Eu tive essa graça mesmo de ligar para a Tati. E ela estava lá nesse dia, né, no hospital. E que forte foi isso. Como isso é bonito. Nós já nos conhecíamos, mas eu não sabia. Mas tantas pessoas escrevendo no chat. Como isso é forte. Quantas pessoas rezando por nós, às vezes ela não tem nem noção da quantidade de pessoas que se uniram a nós e que iam dizendo: reza, reza Raquel, reza Raquel. Eu disse: gente, eu conheço esse sobrenome. Conheço esse nome. E eu saí da live com meu coração assim, queria ligar para ela no mesmo dia. Mas no dia seguinte nós conversamos, eu disse: você pode saber que tem uma família do sangue de Jesus em peso rezando por você. E que alegria poder escutar esse testemunho agora, aqui. Meu irmão, minha irmã, a batalha é grande, mas a graça é abundante. A batalha pode estar grande para você, mas saiba, a graça é abundante.